Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Hoje eu quero retomar aqui no Instagram e no meu canal no YouTube algumas resenhas, né, de livros que eu li, que eu gostei, que eu recomendo, né? E o segundo, né? Porque o primeiro foi uma resenha que eu fiz ano passado, se não me engano, acho que foi em outubro, novembro do ano passado, que eu comentei um livro que eu tinha lido que contava as histórias, né, das músicas do Tom Jobim, né, desde o começo da carreira dele, passando pela Bossa Nova, até 1994, né, que foi o ano da morte dele. E esse é o segundo vídeo, né, que eu quero falar sobre este livro aqui, ó, 15 anos de história, o mais completo depoimento sobre a televisão e o telejornalismo no Brasil. Esse livro ele foi lançado em 1984 e ele conta a história dos primeiros 15 anos do Jornal Nacional. Então esse livro eu gostei muito de ler, recomendo. Né? Eu acredito que a edição dele esteja esgotada, né? Que não tenha mais relançamento, mas talvez você encontre, né, na estante virtual ou outros sebos, né? Eu encontrei aqui em Goiânia, encontrei na livraria Ocus Pocos, ali na Avenida Araguaia, esquina com a Avenida Paranaíba, bem em frente à igreja, a igreja do Sagrado Coração de Maria, e eu encontrei esse livro no começo deste ano. Né? Todo sábado eles fazem um feirão de livros usados, e tem cada preciosidade ali a R$ 5. E eu estava ali, né, garimpando os livros, né, tira um monte, coloca de um lado, coloca de outro, e eu encontrei esse livro bem debaixo de outros, ali na mesa, né, da livraria Ocus Pocos. Eu que gosto muito de história da televisão, de história do jornalismo brasileiro, na hora que eu vi o livro já peguei e falei, vou levar esse. E eu comprei e li, né, em janeiro, e desde então eu tenho tentado fazer resenha, já tentei fazer texto, escrevendo, mas eu quero, né, fazer em vídeo também, né, para comentar, para falar sobre essa obra, né, que é bem interessante porque fala muito sobre a história do Jornal Nacional, né, o maior telejornal do país, não somente na questão temporal, mas e nem do alcance, né, mas também das notícias, né, que veicula, né, durante o seu horário. Né? Então esse livro ele foi lançado em 1984, né, contando os primeiros 15 anos do Jornal Nacional, e ele é bem interessante porque esse livro ele foi, né, ao contrário de outros livros, né, que a Globo lançou nas datas redondas, né, relacionadas ao Jornal Nacional, esse livro tem a introdução escrita pelo Roberto Marinho. Eu vou até mostrar aqui a foto dele para vocês verem. Aqui, bem a introdução. Na introdução foi escrita pelo doutor Roberto Marinho. Né, os outros livros, né, que contam também sobre a história do jornal, que falam sobre a criação, a feitura, né, do jornal, foram escritos depois da morte dele. Né, o Roberto Marinho morreu em 2003, né, com quase 100 anos, e teve um livro que foi lançado no ano seguinte, quando o jornal fez 35 anos. Esse eu tenho, já li. E em 2009, o William Bonner, que é o atual apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional, ele lançou um livro comemorativo, né, aos 40 anos, né, do JN, né, que é Jornal Nacional Modo de Fazer, em que ele conta a experiência dele como editor-chefe, né, todo o trabalho, né, da equipe que ele chefia, né, até hoje, né, a seleção das notícias, a elaboração do jornal, a apresentação. É bem interessante, eu também recomendo esses dois livros. Em 2019, né, o Jornal Nacional completou meio século de existência e, se eu não me engano, também lançaram um livro, né, comemorativo. Esse eu não li, não comprei, mas
quero comprar para ler, que me interessa muito conhecer, né, a história do jornal, como ele é feito, né, os desafios, né, ainda mais esses livros mais recentes, né, eles não contam apenas a história, eles também contam, né, os desafios, principalmente nesse período que a gente está vendo que a internet está muito forte, rede social, as questões da fake news, né, então o jornalista passando por um grande desafio nesse momento, né? E talvez você pense, né, que a música mais famosa, né, do Brasil seja Detalhes, do Roberto Carlos, ou Garota de Ipanema, do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, mas eu digo que não. A música mais famosa do Brasil, nem brasileira é, chama-se The Fuzzy, né, que foi composta pelo maestro Frank DeVoe, que era um maestro norte-americano, e essa música é o tema de abertura, né, a vinheta do Jornal Nacional. E por que eu falo que é a música mais conhecida do Brasil? Porque desde o dia 1º de setembro de 1969, quando foi ao ar a primeira edição do Jornal Nacional, que essa música entra nos nossos lares, de segunda a sexta-feira. Então, quando você ouve, né, é a música The Fuzz, né, do maestro Frank DeVoe. Eu não sei se quando o Jornal Nacional começou a utilizar essa música, se o maestro ainda estava vivo. Porque se ele estivesse vivo, né, ele seria interessante trazer ele aqui para o Brasil, né, ele conhecer, né, o Jornal Nacional. Já imaginou? Eu, pelo menos, eu nunca ouvi falar que o compositor da vinheta do Jornal Nacional tenha vindo para o Brasil, né? Então não sei se ele morreu, né, depois, né, ou se ele morreu antes, né, do surgimento do jornal. Eu não sei. Também não sei a questão dos direitos autorais, né? Se ele processou. Enfim, essa música, né? Lógico que eu falei de uma forma brincando, né? Mas é uma música que todo mundo conhece, né? Se tocar em qualquer lugar, em qualquer momento, a pessoa já associa ao JN, né? Do Jornal Nacional. E a primeira edição, né? Que foi no dia 1º de setembro de 1969, quem apresentou foi o Cid Moreira e o Wilton Gomes, né? São dois caras que tiveram suas origens no rádio, né? Tanto é que os dois tinham vozes, né, fortes, marcantes, né? Inclusive o Cid Moreira, ele atualmente está firme e forte no Instagram, né? Isso é bacana ver nessa reformulação, né, desses clássicos da televisão nas redes sociais, né? Então, o rádio foi a principal base, né, dos apresentadores do jornal, né, que tinha uma voz bem postada, né, tinha uma dicção bem interessante, né, e os dois foram, né, os que apresentaram a primeira edição do Jornal Nacional. Né? E é interessante também que o Cid Moreira, uma vez, eu vi uma entrevista dele falando que ele tinha uma grande amizade com o Wilton Gomes, né? Os dois eram muito amigos, né? Além de dividir a bancada do jornal, eles também, né, tiveram uma amizade, né? O Wilton Gomes já morreu e o Cid Moreira já está com acho, 92 anos, graças a Deus, né, com muita saúde, firme e forte, né? E esse livro, ele não concentra apenas no Jornal Nacional. Ele vai contar também a história da televisão, a história do telejornalismo. Ele chega até a ser em alguns momentos técnico, porque ele fala da questão da emissão das imagens, do som, né, de como a televisão surgiu, como é que surgiram os experimentos físicos, químicos, né, utilizados na transmissão da imagem, na projeção de imagem, né, fala da história da televisão nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, então chega em alguns momentos que os livros ele tem uma escrita mais técnica, né, falando sobre os aparelhos utilizados, as suas funções, suas descrições, o tanto que os técnicos da Rede Globo tiveram que se virar, tiveram que fazer curso no exterior, tiveram que aprender mesmo na experiência, né, a mexer aqueles botões, naquelas aparelhagens todas, né, que tiveram um resultado magnífico, não somente na imagem, né, na qualidade da imagem, mas também na rapidez da transmissão,
né, na rapidez também das informações que chegavam, né, até a redação. Então o livro ele tem, né, esse caráter técnico, mas ele também conta a história, né, como é que essa tecnologia chegou ao Brasil e como a Rede Globo soube utilizar isso a seu favor, né, fazendo esse jornal que até hoje, né, mais de 50 anos, né, está no ar, né. Pode ser que a audiência tenha caído, né, nos últimos anos, mas ele continua sendo o principal jornal do Brasil, né. E a gente pode ver que se o Jornal Nacional muda alguma coisa, os outros telejornais das outras emissoras também mudam, né. O Jornal Nacional acabou se tornando um modelo, né, para outros telejornais, né. Pode-se criticar o Jornal Nacional, a forma como trata determinadas notícias, como se noticia, mas é inegável, né, a importância desse jornal para a nossa história e também para o telejornalismo do Brasil, né, que até hoje está, aí firme e forte. Né. E o Jornal Nacional, né, ele, a sede, né, da Central Globo de Jornalismo é lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E o livro conta uma história que inclusive tem até no YouTube um vídeo mostrando o incêndio que aconteceu na Rede Globo em 1974, né, quando é, um curto-circuito aconteceu ali na sede, né, do Jardim Botânico, pegou fogo, e nessas imagens que tem no YouTube a gente vê o Léo Batista correndo com vários rolos, né, de filmes, com documentos, materiais, aparelhos, tentando salvar tudo que se podia, né, para poder continuar o trabalho. Né? Tanto é que o Jornal Nacional teve que ser transmitido não do Rio de Janeiro, mas a partir de São Paulo, né? Que era a sucursal da Rede Globo. Né? Então esse incêndio foi terrível. Né? E mesmo assim a Globo conseguiu contornar a situação e manter a programação normal. Né? E é interessante que várias emissoras tiveram esse problema com incêndio, né? TV Tupi, TV Bandeirantes, né? Muito do acervo das televisões acabaram se perdendo, né? Com esses incêndios. Né? E o livro também trata a respeito dos satélites, né? Que começaram a funcionar ali no finalzinho dos anos 60 e se desenvolveram ao longo das décadas seguintes. Né, e também trata de uma forma técnica, né, como que a imagem sai da geradora, vai para o satélite, depois volta. Né? Então o livro ele tem essas partes técnicas que muitas vezes pode ser até maçante para nós que somos leigos no assunto, mas é importante para quem está fazendo, né, jornalismo, publicidade, propaganda, né, quem se interessa também por essa parte técnica da televisão. Né? E uma coisa que sempre chamou minha atenção, e eu já comentei isso com alguns colegas, que é a respeito do nome Jornal Nacional. Né? O principal, durante muito tempo, né, o principal patrocinador do Jornal Nacional foi o Banco Nacional. Né? Inclusive teve até um boato falando que o nome Jornal Nacional se devia ao patrocínio do Banco Nacional. E o livro trata disso. E o próprio Armando Nogueira, que era o diretor responsável, né, do jornalismo da Globo, ele faz questão de responder e dizer que não tinha nada a ver. Né, que o Jornal Nacional tem esse nome de nacional no sentido de levar notícia para o país todo, né, de levar notícia para o Brasil inteiro. Né. Inclusive, um dos primeiros slogans do Jornal Nacional era unir o Brasil pela notícia. Né. E quando o departamento comercial da Rede Globo fez um acordo com o Banco Nacional de ser o patrocinador do principal telejornalismo, né, da emissora, né, o Armando Nogueira também fez questão de separar, né, o comercial da redação, né, porque poderia interferir, ainda mais um banco, né, que as notícias veiculadas, né, tem um efeito muito grande, pode ter, né, um efeito grande na transação econômica. Então o Armando Nogueira fez questão de separar, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, desde dos primeiros anos do jornal que havia esse
esse boato, né, de que o nome Jornal Nacional seria por conta do patrocínio do Banco Nacional. Inclusive no YouTube também tem a vinheta, né, do Banco Nacional. E é assim, é lógico que é antiga, né, mas a música era do Pink Floyd, né, Summer 68. E é a trilha sonora da propaganda do Banco Nacional, né, anunciando o Jornal Nacional, que durante muito tempo começou às 19h55 e terminava às 8h30. Por isso que até a década, meados dos anos 90, era costume falar, né, novela das 8. Hoje se fala novela das 9, né, porque o Jornal Nacional terminava às 8h30 e começava a novela. Né? Inclusive o Cid Moreira, só voltando ele mais uma vez, ele conta uma história que é muito boa. Uma vez ele estava num posto de gasolina abastecendo o carro e uma senhora passando ali por perto reconheceu ele, foi cumprimentá-lo e falou para ele ler as notícias mais rápido. Aí o Cid Moreira falou, mas por que? Eu tô lendo devagar, tá meio monótono. Ele falou, não, o senhor tá lendo muito bem. É que o senhor precisa ler mais rápido para chegar logo a hora da novela. Então, muita da audiência do Jornal Nacional já ia para as novelas, né? E as novelas, principalmente nos anos 80, assim, tinha quase 100% de audiência, né? Eu lembro de Vale Tudo. Eu lembro quando iam revelar quem matou Odete Roitman, tinha aquela expectativa de começar logo a novela, de ver quem matou, né? Então, a audiência do Jornal Nacional acaba, né, sendo transferida também para a novela. Né? E uma coisa também que o Jornal Nacional busca, né, justamente fazer um critério, né, sobre as notícias, né, o que é nacional, o que é local. Ainda mais que o jornalismo da Globo está localizado no Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro que já foi capital federal, que é uma das cidades mais importantes do nosso país. Então eles têm muito esse cuidado de saber o que é local, né, notícias que têm mais interesse locais, né, por exemplo, às vezes alguma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro tenha efeito apenas localmente, né, e notícias que tenham, né, um âmbito geral. Né? Então eles têm muito cuidado com isso. Até hoje tem também esse cuidado. Né? E também, né, o Jornal Nacional, desde aquela época, né, dos anos 70, anos 80, assim que termina o jornal, quem participa da feitura, né, do JN, faz uma avaliação do como foi a edição, os pontos positivos, se teve alguma falha, né, o que precisa mudar. E também eles já começam numa pré-pauta para o dia seguinte, né, as notícias que terão continuidade, né, já planejando as reportagens a serem feitas no dia seguinte. Então, assim que o jornal sai do ar, assim que na época, né, o Cid Moreira falava boa noite, né, com aquela voz conhecida dele, já se pensava na edição seguinte. Né? Até o William Bonner ele comenta sobre isso no livro que ele escreveu, né, sobre o modo de fazer o Jornal Nacional. Né, os vários editores que trabalham em várias horas do dia. Né, ele até fala que tem um que chama, alguns editores são chamados de cheirosinhos, né, que chega logo de manhã com banho tomado. Né? Então o jornal tem uma rotina muito intensa, né, muito rápida, né, para passar informação para o povo brasileiro. E finalizando, né, essa resenha, eu gostaria de falar dos locutores do jornal, aqueles que ficaram muito famosos, né, que entraram para a história da televisão como grandes leitores de jornal, de notícia. Né? Eu já falei do Cid Moreira, o Sérgio Chapelain, né, que foi durante muito tempo, né, dividiu bancada com o Cid Moreira. Inclusive o Sérgio Chapelain chegou até mesmo a se aventurar em programas de auditório, né, de entretenimento. Ali na década de 80, ele assinou um contrato com a SBT para apresentar um programa de auditório. Né? Você nem imagina que o Sérgio Chapelain, aquele cara todo sério atrás da bancada do jornal, apresentando programa de auditório, anunciando a Mara Maravilha. Tem tudo isso no YouTube, vale a pena ver. Né? O Wilton Gomes, como eu falei, né, que foi ao lado do Cid Moreira, um dos um dos primeiros, né, apresentadores do jornal. O Celso Freitas também, que hoje está na Record TV, apresenta o programas jornalísticos lá da Record. Inclusive sobre o Celso Freitas, o livro até conta da preocupação que ele tinha de não ser apenas um leitor de notícias. Ele chegava mais cedo na redação
lá no Rio de Janeiro, da Globo, e ir até a redação, ver como é que a reportagem estava sendo feita, os detalhes, né, para passar para o leitor, para o telespectador, né, a credibilidade, para saber que ele não estava apenas fazendo uma simples leitura de uma lauda, né, ele sabia o que estava sendo escrito, ele sabia aquela reportagem. Né? E o Armando Nogueira também fala disso, né, no livro, que a preocupação nos primeiros anos do jornal era justamente selecionar apresentadores, locutores, né, leitores de notícia, que não apenas lessem a notícia, mas também transmitisse credibilidade, que fossem pessoas que, quando o público assistisse o jornal, né, chamasse atenção, né, não somente ouvisse, mas também visse, né, porque a televisão ela é diferente do rádio em vários aspectos, né, e um deles é a questão da imagem. Né, quem está vendo não está apenas ouvindo, está vendo também. Então, do que adianta o cara ter uma voz bonita se a aparência não está bem cuidada, né? Que nem eu preciso dar uma parada na minha barba, né, antes de aparecer aqui, né? Então os locutores eles, né, tinham todo esse cuidado com a imagem também. E o livro também conta, né, os principais personagens que fizeram o Jornal Nacional ser o que é hoje e que não aparecem na frente da televisão. Né? Tem o Armando Nogueira, como eu falei, que não somente chefiou o Jornal Nacional, mas também ele teve uma carreira no jornalismo esportivo muito grande. Né? Ele vem da imprensa escrita, né? Inclusive ele até dividiu a bancada da Mesa Redonda Facite com o João Saldanha, né? Com outros comentaristas, Nelson Rodrigues também, né? E ele ganhou também mais força no jornalismo sendo o diretor responsável pelo Jornal Nacional. A Alice Maria, que foi uma jornalista importantíssima na Central Globo de Jornalismo, como editora do jornal, como um braço direito, né, do Armando Nogueira. O livro também fala de outros produtores, diretores de imagem, que muitas vezes o rosto não aparece na televisão, mas o nome aparece ou no começo, né, como era a vinheta do jornal na década de 70, ou naqueles letreiros que sobem depois do Boa Noite. Né? Então, às vezes a gente não se encontrar com essas pessoas nas ruas, a gente não sabe quem é, mas sem o trabalho deles, o jornal não iria ao ar. Né? Direção de imagem, edição, pesquisa, né? São muitas pessoas que trabalham atrás das câmeras. Né? E a imagem acaba se formando do jornal dos locutores. Né? Hoje são jornalistas, né? William Bonner, a Renata Vasconcelos. Né? Então, naquela época, né, quando a notícia chegava para o Cid Moreira, para o Hilton Gomes, para o Celso Freitas ler, né, teve todo um trabalho por trás, certinho? É um livro bacana. Aqui atrás está, mas está meio apagado, né? Tá a projeção do livro. É esse daqui, ó, 15 anos de história, né, contando a história do Jornal Nacional. Quem se interessar pode encontrar em sebo, estante virtual talvez tenha. É um livro bacana para quem quiser conhecer a história da televisão no finalzinho dos anos 60 e começo dos anos 80, certinho? É isso aí. Não esqueci nada. Ah, esqueci sim. Desculpa, esqueci sim de falar da questão da censura. Gente, vocês me desculpem, é o segundo vídeo, mas vai melhorando. A questão da censura, eu esqueci. Em 1969, o Brasil vivia, né, o governo Costa e Silva, ditadura no seu auge, né, da repressão. E é claro que a censura caiu sobre o jornalismo da Globo. Mesmo Roberto Marinho tendo apoiado o golpe de 64, isso não garantiu moleza para ele durante a ditadura. Pelo contrário, né, em várias ocasiões, não somente o jornalismo, mas as outras áreas, né, de produção da Globo sofreram cortes da censura. E o jornal foi ao ar justamente na época em que o presidente Costa e Silva sofreu AVC, né, que depois o levaria à morte. E como toda ditadura, né, a informação foi cerceada, né, o governo não, os militares que estavam no poder não davam boletins médicos, não informava a imprensa, ao povo brasileiro a situação do presidente, que é um absurdo, né, mas é uma ditadura.
E o livro também trata disso, né? As dificuldades que eles tiveram de fazer essa cobertura, né? Da situação, né? Do Costa e Silva, da eleição do Médici, né? Que era uma eleição indireta, né? Inclusive o Hélio Gaspari, no livro A Ditadura Escancarada, ele até fala que foi a eleição mais estranha que o país já teve, né? Porque foi totalmente sem divulgação, né? Sem notícias, né? Agora sim, né? Tô que nem o William Bonner naquele boa noite que ele deu antes da hora. Agora sim, né? Encerramos essa resenha, né? Graças a Deus, porque eu acho que é a quinta vez que eu estou tentando gravar, mas aos poucos a gente vai, né? Criando uma rotina e vamos aprendendo, né? Como é que se mexe, né, aqui na internet. Espero que tenha gostado. Né, o livro, eu acredito que tenha na estante virtual. Quem quiser ler, vale a pena a leitura. Certinho? É isso aí. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima resenha. Tchau, tchau.